Descobri que meu vizinho mudou o nome do Wi-Fi para 1744. Sua esposa está te traindo. Parte 4. O Nissan preto estava de volta. Ela se levantou num salto, puxou minha mão e disse que a gente precisava sair pelos fundos. Corremos pelo quintal, atravessamos o portão lateral e entramos no carro dela. No retrovisor, vi Parker saindo do Nissan com algo na mão. Parecia um controle remoto, o mesmo que ele tinha usado antes no galpão. Ela acelerou e, alguns segundos depois, uma explosão abafada ecoou atrás da gente. Olhei pelo espelho. O galpão tinha virado uma bola de fumaça, e por um instante achei que Parker tinha morrido ali, mas eu estava errado. Muito errado. A explosão iluminou o céu por alguns segundos, e o reflexo da fumaça parecia engolir o bairro. Mesmo de longe, senti o impacto. O chão tremeu, os alarmes das casas começaram a tocar, e minha esposa, ou o que restava da ideia de esposa que eu tinha, continuava dirigindo sem dizer uma palavra. O silêncio dentro do carro era sufocante. Eu tentava pensar em algo para dizer, mas nada fazia sentido. Ela mantinha os olhos fixos na estrada, como se já soubesse para onde ir. Quando perguntei, ela apenas respondeu que precisava chegar a um ponto seguro. Ponto seguro. Aquilo soava como linguagem de protocolo, não de alguém apavorado. Mesmo assim, deixei. Eu não tinha mais forças para discutir. Dirigimos por quase 1 hora até uma área industrial deserta nos limites de Denver. Um galpão abandonado, diferente do anterior, mais limpo, organizado. Dentro, havia computadores ligados, mapas e um gerador barulhento. Ela me mandou sentar e começou a digitar algo num dos monitores. Perguntei se Parker, ou David Harlow, tinha morrido na explosão. Ela respondeu sem olhar para mim. Ele nunca faz nada sem ter um plano reserva. A frase ficou ecoando na minha cabeça. Ela explicou que o sistema de vigilância, as pastas, até o casamento, faziam parte de uma operação chamada Project Mirror, uma rede paralela que usava dados corporativos de grandes empresas para criar perfis digitais de funcionários-chave. Eu era um deles. Meu login continha fragmentos de acesso a um servidor externo que, se desbloqueado, abriria um banco de dados inteiro de clientes, contratos e sistemas de segurança. Parker queria esse acesso para vender as informações. E quando foi expulso da empresa, usou o conhecimento interno para começar o plano. Fingiu ser meu vizinho, infiltrou uma esposa que o ajudasse e esperava que tudo seguisse sem falhas. Mas ela falhou. Disse que não suportou mais mentir para mim, que tentou avisar sem ser descoberta, e que o nome do Wi-Fi foi a forma dela me alertar sem deixar rastros diretos. Eu travei. Você? Foi tudo que consegui dizer. Ela assentiu. Disse que quando percebeu que Parker ia ultrapassar os limites, tentou me fazer suspeitar. O Wi-Fi, o comportamento estranho, até as falhas nas câmeras foram armadas para que eu desconfiasse. Só que Parker descobriu. E agora, com o galpão destruído, ela acreditava que ele não estava morto, apenas se livrando de provas. Enquanto ela falava, percebi algo estranho nas telas do computador. Uma delas mostrava um mapa em tempo real, com um ponto piscando. Perguntei o que era aquilo e ela ficou pálida. O sinal vinha do carro dela. Antes que pudéssemos reagir, as luzes do galpão piscaram. Um som metálico ecoou lá fora, como o de um portão sendo forçado. Ela correu até uma caixa de ferramentas e pegou um pendrive pequeno jogando para mim. Disse que dentro estava a prova de tudo, gravações, documentos, senhas, e que eu devia entregar para a Polícia Federal, não para a polícia local. Perguntei o porquê, e ela respondeu apenas, Parker tem gente infiltrada em todos os níveis. Se você confiar em quem não deve, ele te apaga. Antes que pudesse perguntar mais, o vidro da janela estourou. O barulho foi ensurdecedor. Ela me empurrou para o chão e gritou para eu correr pelos fundos. Corri instintivamente, ainda segurando o pendrive. Atrás de mim, ouvi passos, vozes e mais estouros. Quando saí pela porta dos fundos, tropecei e caí na lama. Olhei para trás. Vi o Nissan estacionado a poucos metros. E do lado de fora, Parker, iluminado pelos faróis, coberto de poeira, mas completamente intacto. Ele andava com calma, como quem tinha todo o tempo do mundo. Eu te avisei! Gritou ele, a voz ecoando. Você nunca deveria ter descido naquele porão. Eu saí correndo. Entrei no primeiro beco que encontrei e segui sem olhar para trás. Consegui pegar carona num caminhão que passava e só parei quando chegamos a uma cidade pequena, a quase 2 horas dali. Passei a noite num motel barato, com o pendrive escondido dentro do forro do travesseiro. Tentei dormir, mas não consegui.
Fiquei revendo tudo na cabeça. O casamento, o vizinho, o trabalho. Tudo parecia uma farsa construída para me manipular. Mas o que mais me atormentava era o olhar dela antes de eu fugir. Não parecia medo. Parecia culpa. Na manhã seguinte, abri o pendrive num computador público. Dentro havia dezenas de pastas com datas, nomes de agentes e registros de comunicação. No meio de tudo, encontrei um documento chamado Red Key Protocol. O arquivo tinha uma única linha de texto. Se Parker for eliminado, o acesso passa automaticamente para o substituto mais próximo. E abaixo, um nome. O meu. Fiquei encarando aquela linha por vários minutos, tentando entender o que ela realmente significava. Se Parker for eliminado, o acesso passa automaticamente para o substituto mais próximo, e o substituto era eu. Meu nome estava lá, em letras maiúsculas, como se o sistema já tivesse decidido por mim. De repente, percebi o que isso queria dizer. Eu não era só uma vítima no plano. Eu era parte da sucessão. Eles tinham me colocado no lugar de Parker, mesmo sem eu saber. E agora, com ele supostamente fora de jogo, todas as credenciais, senhas e permissões estavam sob o meu nome. O sistema achava que eu era ele. Desliguei o computador público e saí apressado. Na rua, tudo parecia normal, mas eu sentia como se cada pessoa me observasse. Comecei a achar que talvez não fosse paranoia. Peguei um ônibus para longe dali, só para ganhar tempo e pensar. No banco de trás, comecei a revisar tudo o que sabia. Minha esposa tinha tentado me alertar, Parker tinha manipulado tudo desde o início. E agora, de algum jeito, eu era quem tinha as chaves de acesso que ele queria. Mas o que eu faria com aquilo? Entregar para a polícia parecia certo, mas ela tinha avisado que Parker tinha gente infiltrada. Se fosse verdade, eu acabaria desaparecendo antes mesmo de abrir a boca. Quando o ônibus parou num posto para abastecer, desci disfarçadamente e comprei um celular pré-pago. Liguei o aparelho, abri uma conta nova e mandei uma mensagem para a única pessoa em quem ainda podia confiar. Um colega de trabalho chamado Mark, da área de segurança digital. Escrevi apenas: "Preciso falar. Algo sério. Não use e-mail corporativo." Ele respondeu em menos de 1 minuto. "Onde você está?" Não respondi. Pedi para ele me encontrar em um local público, uma cafeteria movimentada no centro da cidade. Esperei mais de 1 hora até vê-lo chegar. Ele parecia preocupado, mas o jeito como olhava em volta me deixou desconfiado. Quando sentei à frente dele e contei o básico, sem citar Parker ou minha esposa, Mark ficou quieto. Depois de um tempo, disse que a empresa estava investigando uma invasão nos servidores há semanas e que meu nome tinha aparecido várias vezes nos logs de acesso. Meu corpo travou. Tentei explicar que eu não tinha feito nada, que estavam me usando como isca, mas o olhar dele mudou. Curta, comente, siga e compartilhe o perfil para a próxima parte.